Nesta noite, eu quero meditar com vocês nas Escrituras Sagradas, no livro de Jó. O livro de Jó é um livro antes dos Salmos. E em Jó, capítulo 19, verso 25, há uma palavra inspiradora para as nossas vidas hoje à noite. Podem ficar sentadinhos, não tem problema, podem ficar sentadinhos. Vejam o que diz as Escrituras Sagradas no livro de Jó, no capítulo 19, verso 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Digam graças a Deus. Certamente todos vocês já ouviram falar acerca deste personagem da Bíblia Sagrada, Jó. Provavelmente você já tenha lido o livro de Jó. E se leu, nós aprendemos com Jó algumas lições extraordinárias. Iniciando o seu livro, a gente encontra as qualidades de Jó. No capítulo 1, a partir do verso 1, nós encontramos as qualidades deste homem. Vejam bem, a Bíblia Sagrada, ela diz que Jó tinha estas qualidades. Percebam que homem precioso era Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero. Este era um homem reto. E era temente a Deus. E este se desviava do mal. O que vocês acham das características que havia em Jó e dos valores que ele tinha e que ele vivia? Jó, nos nossos dias, sem sombra de dúvidas, seria uma pessoa exemplar. Seria uma pessoa nota 10. A Bíblia Sagrada diz que ele era casado e ele tinha 10 filhos, isto é, 7 homens e 3 mulheres. E que ele amava os seus filhos de uma maneira tremenda. A Bíblia Sagrada diz que Jó levantava-se pela madrugada e oferecia culto a Deus no propósito de agradar a Deus, mas pedindo também que Deus livrasse os seus filhos do pecado. Olha que coisa linda. Eu não sei vocês, mas minha esposa, a pastora Neucil e eu, tínhamos o costume, quando nossos filhos eram criança, na madrugada é normal a mãe, o pai levantar-se para ir ao quarto das crianças para ver como eles estão. Se estão bem cobertos, se estão bem protegidos, se não tem nada de errado, se a janela não ficou aberta, coisas desta natureza. Mas nós também nos levantávamos para, além de fazermos isto, orar pelos nossos filhos. Colocava a mão sobre eles e abençoava e profetizava a bênção de Deus sobre a vida deles. Jó também fazia isto, meus irmãos. E a Bíblia Sagrada diz que Jó era um homem conhecido em toda a sua região e inclusive era o homem mais rico daquele lugar. Jó hoje seria um grande fazendeiro, um homem extremamente bem-sucedido. Seria, sem dúvidas, um exemplo a ser seguido. Mas, meus amados,
apesar de todas estas qualidades que Jó tinha, ele não estava imune, ele não estava vacinado, ele não estava livre de passar por dificuldades. Todo ser humano, quer seja rico ou pobre, todo ser humano, quer seja ele uma pessoa que teme a Deus ou que não teme a Deus, quer seja uma pessoa, meus queridos, muito íntegra, muito séria ou não, todo ser humano está sujeito a passar dificuldades enquanto nós estamos escrevendo a nossa história aqui neste mundo. E Jó um dia, ele professou dizendo que ele tinha muito receio que o mal viesse contra ele. Ele disse que ele tinha muito medo que acontecesse alguma tragédia na família dele, e é por isso que ele oferecia sacrifício a Deus, pedindo a Deus que o livrasse. E meus queridos irmãos, apesar de Jó ter a bênção de Deus, apesar de Jó servir a Deus, ser amigo de Deus, mas ele não estava livre das dificuldades. Dificuldades são inerentes ao ser humano. Certo dia, Jó estava com a esposa e de repente começou a receber só notícias desastrosas. Eu não sei qual foi a pior notícia que alguém já deu para você em toda a sua vida. Não sei se foi a notícia da morte do seu pai, da morte da sua mãe. Eu me lembro, meus amigos e meus irmãos, que quando eu era bem pequeno, a minha mãe ficou doente, muito doente. E aí meu pai levou ela ao médico. Isso foi mais ou menos no ano 1966 ou 67. Eu era bem criança. E o médico falou ao meu pai: leve a sua mulher para casa, cuide dela os dias que restam a ela, porque a qualquer momento ela irá morrer. O médico constatou que a minha mãe tinha uma insuficiência cardíaca muito grave e que ela morreria a qualquer momento. Quando aquela notícia nos foi dada, foi da seguinte forma: papai chegou de madrugada, nós morávamos no sítio, e ele chegou com a minha mãe para trazê-la para casa e cuidar dela. E na madrugada papai acordou todos os filhos, todas as crianças. Levou-nos no quarto da minha mãe. Eu nunca vou esquecer isto. E aí então a minha mãe começou a dar aqueles conselhos de mãe. E comunicou a nós que nós iríamos ficar sem ela a qualquer momento. Para mim, parece que um buraco abriu na terra, e eu caí em queda livre naquele buraco que não tinha fim. Eu nunca imaginava, eu jamais imaginaria perder a minha mãe. Esta foi a pior notícia que eu poderia receber. Eu não sei qual foi a pior notícia que você poderia ter recebido em toda a sua vida. Eu não sei se foi um grande prejuízo que fez você perder todo o seu patrimônio. Eu não sei se foi aquele dia que o seu cônjuge, o seu ex-marido, ex-esposa, comunicou a você que não iria mais se manter no casamento, que iria abandonar você. Eu não sei se foi aquele dia que você descobriu que a pessoa que você amava
traiu você. Eu não sei se foi aquele dia que você recebeu a pior notícia da sua vida, dizendo que o seu filho havia morrido, que o seu cônjuge havia morrido, ou que os seus pais, um deles havia morrido. Jó recebeu todas essas notícias que eu estou falando a vocês, no mesmo dia e ao mesmo tempo, numa sequência curta de tempo. Morreram os seus 10 filhos, morreu todos os seus animais, caiu a casa dele, a sua fazenda, as suas plantações pegou fogo. E não bastasse isto, Jó perdeu a sua saúde e ficou leproso. Vocês podem imaginar o que passou este homem? Olha, o que nós estamos passando hoje não é 1/100º daquilo que Jó passou. Vocês querem ouvir o que aconteceu? Jó permaneceu fiel, esperando no seu Deus. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Diga comigo, existe esperança. Meus queridos, conta o texto sagrado que certo dia, depois de todas estas experiências vividas, Jó estava se cuidando, sentado na terra, no meio das cinzas, e ele pegou um caco de tijolo, e ele se coçava, porque não suportava a coceira que a lepra lhe causava. E neste dia a mulher de Jó chegou para ele e disse: Jó, a vida não vale mais a pena para você. Se Deus, olha queridos, como a nossa fé, a nossa confiança em Deus, ela é colocada à prova, ela é colocada em xeque. Ela disse: Jó, se Deus o amasse, você não estaria passando por este sofrimento. É normal, quando nós estamos passando por um sofrimento muito grande, nós começamos a nos perguntar: meu Deus, o que é que eu fiz para passar por todo este sofrimento? Meu Deus, onde é que eu errei para passar por todo este sofrimento? O ser humano, nós temos uma necessidade de ver as coisas claras, esclarecidas para nós, e de vermos as coisas de forma palpável, onde nós possamos, pela razão, compreender aquela fase de sofrimento. Certa vez, a Bíblia Sagrada diz que foi levado a Jesus um jovem, e aquele jovem, desde que ele era criança, ele tinha uma deficiência. Aquele jovem não falava, não ouvia. E aí os seus discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, por que é que este moço vive sofrendo desde criança? E até hoje ele não alcançou vitória sobre isso. Diz o texto sagrado que os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, o sofrimento desse rapaz são as consequências dos pecados que os pais dele cometeram no passado? E Jesus disse: não foi por causa dos pecados dos pais dele. Aí perguntaram a Jesus: então, Senhor, o sofrimento deste moço, a causa deste sofrimento
é porque este moço pecou alguma vez, os seus pecados condicionaram ele a este sofrimento. E Jesus disse: não, não é por causa dos pecados dele. Então por que, Senhor? E Jesus respondeu: é porque hoje um grande milagre está reservado para a vida dele, e hoje vai se manifestar na vida dele a glória e a misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Hoje é o dia da vitória dele. Quantos de vocês que estão aqui comigo podem dizer: o meu milagre vai chegar? Quantos de vocês que estão aí me vendo agora podem escrever assim, olha, dá um feedback para nós, diga assim, olha, o meu milagre vai chegar. Você que está me acompanhando através das redes sociais, escreva aí, diga, confesse, profetize. Eu quero depois olhar e ver aí você se manifestando e dizendo: o meu milagre vai chegar. A igreja, vocês que estão presentes aqui no santuário, vamos repetir mais uma vez, levanta a sua mão direita para Deus e diga: o meu milagre vai chegar. Agora, queridos, isto às vezes não acontece instantaneamente. A Bíblia Sagrada diz que quando a mulher de Jó disse a ele: Jó, Deus esqueceu-se de você, não vale mais a pena você viver, abandone esse seu Deus e morra, a vida não vale a pena. Quantas pessoas, queridos, já falou para nós: você é um fracassado. Quantas pessoas já falou para você: você não chegará a lugar nenhum. Você está fadado a acabar na miséria. Você não há esperança para a sua vida. Eu quero lhes dizer uma coisa. Eu já ouvi isto muitas vezes. Mas a minha resposta é esta: eu sei em quem eu tenho acreditado. E o meu Deus é o Deus que guarda a minha vida. Jó disse para a mulher dele: mulher, como qualquer louca falaria, você está falando agora. Mulher, eu vim do ventre da minha mãe num estado de nudez. Mulher, eu vou voltar nu para lá. O Senhor me deu todas as coisas que eu tinha e o Senhor, Ele me tirou. E Jó completou dizendo: louvado seja o nome do Senhor. Quem, meus queridos irmãos, pode dizer louvado seja o nome do Senhor quando todas as coisas lhe são contrárias? Quem, meus queridos irmãos, podem dizer louvado seja o nome do Senhor quando tudo quanto ele tinha se perdeu? Há pessoas que por nada ou quase nada abandonam a fé, amaldiçoam a Deus e diz: não vale a pena servir este Deus. Isto depende da motivação pela qual a pessoa está servindo a Deus. Se a motivação de uma pessoa em servir a Deus é apenas ter vantagens terrenas, apenas ter vantagens financeiras, é apenas com propósito de alcançar bens materiais, é um equívoco. A Bíblia Sagrada nos diz assim, meus irmãos:
buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Queridos, depois de Jó passar por experiências terríveis como esta, ele falou estas palavras: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará, e eu ainda o verei agindo na minha vida de forma a mudar toda esta situação. O que isso? Isso significa que Jó era um homem que tinha a sua fé no seu Deus, e era um homem que enxergava além das dificuldades. Além das dificuldades. Isso é mais ou menos assim. Você está indo em uma estrada longa e de repente você vê ao longe uma grande montanha. E você, ao aproximar-se da montanha, começa a imaginar que a distância onde você quer chegar ainda dá 20 quilômetros. Logo, você pensa: eu preciso transpor aquela montanha para chegar no lugar desejado. E à medida que você vai se aproximando da montanha, você percebe que a estrada começa a conduzir você de forma a desviar a montanha. Às vezes, há um túnel onde você vai poder passar pela montanha. O fato é que logo depois, você certifica-se que aquela montanha que estava à sua frente, que seria um obstáculo, ela já não é mais um obstáculo, porque você não desistiu do caminho. Há pessoas, meus queridos, que desistem do caminho por qualquer coisa. Há pessoas, meus queridos, que desistem dos seus sonhos por qualquer coisa. Há pessoas que elas procuram os empecilhos para elas justificar a sua desistência. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que todo aquele que for fiel até o fim, este alcançará a coroa da vida eterna. As nossas dificuldades não podem nos afastar do caminho. Os obstáculos que nós enfrentamos não podem nos afastar do caminho. Os ambientes de dificuldade que nós vivemos ou vivenciamos não podem nos afastar do caminho. Nós temos uma meta, nós temos um propósito, nós temos um alvo. E a Bíblia Sagrada diz assim lá em João no capítulo 14, que Jesus, ele morreu por nós, ele foi crucificado, mas ele ressuscitou e ele subiu aos céus para nos preparar o caminho. Há um lugar celestial que está preparado para mim e para você, mas você só alcançará esse objetivo se você for fiel até o fim. Diga comigo: há esperança. Queridos, existe esperança, o nosso Deus está vivo. Quantos queriam assim, digam glória a Deus. O nosso Deus está vivo, há esperança. Ele é um Deus que responde, Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus que livra. E esta luta que você está passando, esta dificuldade que você está passando, ela não é maior do que o poder de Deus, e ela não chegará além daquilo que Deus permitiu ou permitirá, porque Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle de todas as coisas. Sabe o que diz a Bíblia Sagrada?
que Jó, depois de todo esse sofrimento, ele resolveu louvar e adorar e agradecer a Deus. Queridos, digam comigo, gratidão. Gratidão move o coração de Deus. Sabiam disso, irmãos? Gratidão. Quando Jó começou a louvar a Deus e a agradecer a Deus pelas bênçãos, a Bíblia Sagrada diz que os céus se abriram e a vida de Jó foi mudada. Deus restaurou a saúde de Jó. Deus devolveu a Jó todas as coisas que ele havia perdido, ele recebeu de volta em dobro. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada nos mostra um Deus fiel e santo. E por mais que você esteja vendo ou vivendo um momento de escuridão, de incertezas, eu quero que você saiba que você vai transpor este vale e você vai alcançar vitória em Deus. Mas o que Deus espera de você é fidelidade. Jó venceu por causa da sua fidelidade. Eu quero orar por você agora. Eu quero apresentar a sua vida a Deus. Eu quero pedir que você, em nome de Jesus, levante a sua cabeça. Levante a sua cabeça. Deus não se esqueceu de você. Deus não o abandonará. Deus é santo. Deus é fiel. Paulo, o santo apóstolo, ele disse que Deus não permite que venha sobre nós dificuldade maior do que as nossas forças. Isto significa que na mesma proporção que vier a dificuldade, Deus vai aumentar as suas forças para que você possa resistir e suportar as dificuldades, para que isto gere em você uma fé madura, uma fé vencedora. Vamos agora nos colocar em pé, queridos. Vocês que estão aqui participando de maneira presencial. Quero agradecer a Deus por vocês que aqui estão. E quero convidar vocês que estão em casa agora, nos assistindo, para que você esteja conosco na sexta-feira, no horário das 7 horas, ok? E no domingo, depois da manhã, no horário de 6 horas da tarde. Venha estar conosco, os cultos presenciais estão autorizados e nós estamos tendo todos os cuidados sanitários para que você esteja protegido. E acima de tudo, você vai estar protegido pela mão do Deus Todo-Poderoso. Traga a sua mão direita sobre o seu coração. Você que está aí em casa, coloque a sua mão direita sobre o seu coração. Vamos orar juntos agora e vamos entrar na presença do Deus vivo. Santo Deus e Santo Pai que está nos céus, em nome de Jesus, apresentamos cada um dos teus filhos a Ti. Esses teus filhos que estão se sentindo enfraquecidos por causa das lutas. Esses teus filhos que estão passando por momentos de angústias, de tribulação. Meu Deus, esses que estão se entregando ao desânimo, levanta-os pelo teu poder e pela tua graça. Meu Deus, esses que estão passando momentos de perigo, de risco de vida, guarda eles pelo teu poder e pela tua graça. Meu Deus, esses que estão nos hospitais agora, internados, fazendo algum tipo de tratamento, Deus, alcança agora os hospitais pela tua graça, para dar vitória aos teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Pai, oramos também por todas as pessoas que trabalham na área da saúde e pedimos a proteção do Senhor sobre a vida deles. Pai querido, oramos para que o Senhor possa trazer provisão dos céus sobre, ó Deus querido, a vida das pessoas que oram conosco e que buscam pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Pedimos, ó Deus querido, socorro dos céus. Pai, renova a esperança do Teu Filho.
Pai, Senhor, vem em socorro dos teus filhos e dá a eles esta certeza viva da provisão dos céus sobre a vida deles. Pai, em nome de Jesus, essas pessoas que agora estão se voltando para o Senhor em arrependimento, tenha misericórdia deles e libera perdão sobre esses teus filhos, Senhor. Sustenta-os para a glória do teu santo nome. Esta é a nossa oração e súplica em nome de Jesus Cristo, e que assim seja. Amém, Jesus. Amém, meus queridos.